Jesus, Pai, aqui está o teu filho, meu Deus. Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que possamos, Senhor, desde já, meu Pai, estar atentos, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Pai, desde já eu te agradeço pela vida do teu servo, meu Pai. E usa ele como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Então, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu só queria dar um recado aqui. Dia 1º de abril, a gente vai estar fazendo um dos cultos de evangelismo que a gente vai ter aqui na nossa igreja. E a gente quer fazer um teatro nesse dia desse culto aí. E eu queria que você que quer fazer parte desse teatro me procurasse depois. A Gislaine não está aqui, ela já se comprometeu em ajudar a gente também. Então, você que quer fazer parte desse teatro, me procura, gente. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 em diante. Tá aqui, ó. Se quiser apagar a luz aqui para o pessoal ler aqui. Vamos lá. Ouvidas as palavras que Davi falaram, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça. Olha o que Davi disse a Saul. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Davi falou assim: o cara sou eu cheguei. Amém? 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda um moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: tem seu servo apacentado as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Aleluia. Aplaude ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Davi, quando ele fala assim, ó, ele chega diante do rei Saul, ele fala assim: não aborrece mais ninguém, porque eu cheguei. Não é porque ele se sentia um cara, mas porque ele sabia o Deus que ele servia. Não era arrogância nem prepotência, mas ele sabia o Deus que era com ele, na vida dele, na história dele, na trajetória dele, né? Hoje eu completo 34 anos hoje. Glória a Deus. Aleluia. 34 anos. Tô menos, né, irmã? Já parece, né? Parece. Amém. E ontem, sem sombra de dúvida, sem medo de falar, foi um dos melhores dias da minha vida. Um dos melhores dias que eu passei, assim. Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma caminhada que a gente viveu. Eu vivi 34 anos, então eu tenho uma trajetória de vida, eu tenho uma história. Uma história que é marcada com muita alegria, mas uma história que também tem bastante dores, tem percas, mas tem bastante ganhos. E eu sei que todos nós aqui temos uma história sendo escrita, né? Hoje foi mais um dia que a gente escreveu mais um capítulo de uma história, né? Todo dia, quando a gente acorda, Deus nos abençoa com mais uma oportunidade de escrever mais um capítulo da nossa história, né? E eu vi uma frase que diz assim, ó: vencedores não nascem prontos, eles são feitos e forjados dia após dia. Vencedores são formados em meio à traição, em meio ao abandono, à rejeição. Vencedores são conhecidos pelas feridas abertas, mas
Vencedores não são conhecidos pelas feridas abertas, mas pelas cicatrizes. Vencedores são curados. Vencedores. 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 É tão interessante que você pode, por mais momento de alegria que você mais tenha na sua história, se você parar para refletir agora nesse momento que eu estou falando, talvez você está indo lá na sua história, lá na sua infância. E existem muitos momentos bons, porém parece que a dor marca muito mais do que a alegria, não é verdade? Né? E uma traição, um abandono, talvez aquele cara que tinha que te proteger, te apoiar, te abandonou, né? Um pai que tinha que ser pai, não foi pai. Uma mãe que tinha que ser mãe, não foi mãe. Eu não sei o trauma que cada um tem aqui na sua vida, mas Deus pode nos curar, pode nos libertar disso. A gente somos vencedores. E ontem eu estava aqui no campo, a gente tem um projeto Só por uma Alma, como todo mundo sabe, e Deus nos deu a estratégia de fazer alguns jogos. E cada time traria uma cesta básica. E diante do jogo a gente estava jogando, aí tinha o seu Rivaldo, tinha o meu tio, tinha o Giroto, meu amigo, o Giroto, tinha a Cris, e as mulheres, as crianças ali brincando, e por um momento eu parei no tempo ali. E vi meu tio correndo, vi meus filhos correndo, o Juninho. Falei pro Juninho, cadê a neninha? Vi o Juninho caindo no campo. E eu vi que mais uma vez, uma história com muito suor e lágrimas, tinha um sorriso. Porque eu estava junto com meus amigos, estava junto com a minha família, Wagner. Mais um capítulo de alegria na minha história. E depois veio outros amigos meus jogar o último jogo, amigos da minha infância. E ali a gente começou a lembrar da nossa trajetória, do tempo que a gente estudava, da nossa escola. Deus foi trazendo à memória, assim, detalhes da minha infância, sabe? Ali está minha irmã, a gente se vê moço hoje, ela tem o filho dela, eu tenho meus filhos. Mas sempre que a gente senta para conversar, a gente lembra de quando a gente sentava no nosso quintal e não tinha o gás, e meu pai fazia uma fogueira para cozinhar arroz e feijão ali para a gente comer. E a gente venceu, olha aqui eu, olha ali, nossos filhos. Vencedores. Vencedores. E Davi, ele chega ali, o texto vai dizer que o pai de Davi fala para ele levar e lá ver como estão os irmãos dele. Golias já está afrontando o povo de Deus já faz algum tempo, e Jessé, seu pai, fala para ele assim, ó, vai lá, leva essas marmitas, as quentinhas, trazendo para o linguajar de hoje. E ele chega lá, ele escuta o gigante afrontando o povo de Deus, falando, não tem homem aí, manda um homem, tal, né? Homem de 3 metros, falando, quero homem, tal. Está afrontando o povo de Deus. Afrontando o povo de Deus, o povo de Deus quieto, calado. E aleluia, Deus. Muitas vezes a gente tem gigantes que a gente olha assim e fala que é muito difícil. Os gigantes da nossa alma que nos afronta todos os dias, falando, e aí, não vai conseguir de novo, você não vai vencer, não tem como, né? Gigantes que a gente tem que enfrentar todos os dias. O exército, o rei Saul olhava para Golias e falava assim, é minha derrota, é o meu fracasso. Davi olhava e falava, é a minha oportunidade. O exército inteiro, e também Saul falava assim, meu Deus, o que vai ser de nós? Davi olhava e falava, hoje se cumpre a promessa de Deus na minha vida. O mesmo Golias que revelou a covardia de Saul, revelou a coragem de Davi. O mesmo Golias. O jeito que a gente vê as coisas determina o que vai acontecer na nossa vida. Talvez esse problema que você está passando, essa situação que você está passando, e você vê um gigante tão enorme na sua vida,
na sua frente. É a oportunidade de a gente presenciar o grande milagre de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Amém. Hoje tem, irmãos. Glória a Deus, aleluia. 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 Deus é maravilhoso. Te adoramos, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. A gente tem que começar a encarar as nossas lutas como oportunidades de glorificar o nome de Deus. É verdade. Amém? E começar a entender se a gente precisa de um milagre ou se a gente precisa vencer esse processo que a gente está vencendo na nossa vida. Eu vou usar um exemplo que já é conhecido. Se a borboleta, sendo uma lagarta ainda, ela entra dentro de um casulo. Se você for lá e quebrar o casulo para tentar ajudar ela, você acaba matando a borboleta. Ela não precisa de um milagre. Ela precisa passar por esse processo, a lagarta, para virar a borboleta. Porque a gente precisa entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Golias não surgiu para matar Davi. Golias surgiu para promover Davi do anonimato. É verdade, aleluia. Esse problema não é para matar a gente, não é para nos entristecer. Por mais que a tristeza venha, a gente é ser humano, é normal. A gente tem que entender que a nossa força está no Senhor e a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Amém? A proposta de Golias era que se ele perdesse, todo o seu exército perderia também. Então eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Ana tinha um sonho de ter um filho. Amém? Ela tinha um sonho de ter um filho. Esse era o sonho de Ana. Naquela época, a mulher, ela só servia para essa finalidade, ter filhos. Estamos falando de mais de não sei quantos anos atrás. E Ana, a palavra de Deus fala que Ana dia após dia subia e orava ao Senhor pedindo um filho. Amém? Só que os nossos sonhos é muito pequeno perto daquilo que Deus quer fazer para a nossa vida. A palavra de Deus fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, os pensamentos deles são maiores que o nosso. O que Deus tem para a gente é muito maior do que a gente imagina. E a oração de Ana fala assim: se o Senhor me der um filho, e aí está o segredo, eu vou devolver para o Senhor. E aí eu te pergunto, o seu sonho é para glorificar o nome do Senhor ou é para benefício próprio? O seu sonho é para massagear o seu ego ou é para glorificar o nome do Senhor? Qual é a motivação do nosso coração? Quinta-feira a gente estava aqui e a gente pregou sobre pega a sua cruz e siga. O que é pegar a sua cruz e seguir? A gente precisa entender o Evangelho de Cristo. Amém? Jesus nos deu o melhor. O melhor. Ele deu o filho dele, o melhor. Eu fiz até uma pergunta aqui, Junião. Eu falei assim: você morreria por Jesus? Você morreria? Eu acredito que eu morreria. Mas aí eu te faço uma pergunta: você daria o seu filho? Como a gente tratamos o Evangelho de Cristo quando é aquilo que a gente mais gosta? Como que a gente trata a palavra de Deus, o amor que a gente declara? Quando se deparamos diante daquilo que a gente mais gosta, a gente tem que abrir mão. Como que acontece, João? Amém? Vamos voltar aqui para Davi e Golias. Eu falei ainda, não foi, irmã Clemente? Eu falei, eu tinha uma palavra de matar o gigante e tal, não foi? Glória a Deus. Deus dá um filho para Ana, mano. Samuel, glória a Deus. Deus cumpre a promessa. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Ele cumpre o sonho de Ana. Só que Samuel não é só o filho de Ana. Ele vai ser juiz, ele vai ser sacerdote e profeta. O sonho de Ana era ter um filho. Deus deu para ela um dos maiores profetas que a Bíblia, que esse mundo já viu. E a proposta do gigante aqui, Golias, é exatamente essa. Ele fala assim: se eu perder, o meu exército é escravo de vocês aí, mas se vocês perderem,
E aqui eu quero falar algo. Sabe por que essa luta está tão difícil? Sabe por que isso está tão difícil? Você não pode desistir. Porque tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que sonham com você. Tem pessoas que estão torcendo para você vencer. Tem filho, tem família. Entendeu? Tem um ministério aqui que está torcendo para você vencer. Amém? Amém? Essa batalha não é só sua. Essa batalha é do Senhor. Essa batalha é da sua família. Essa batalha é dos seus filhos. E a gente não pode desistir mais, parar pelo caminho. Amém? Amém? Golias não era o problema de Davi. O discurso de Saul sempre foi Golias, porque ele já tinha se esquecido do Deus que ele tinha. O coração de fora do vale. Daqui a pouco ele está dentro do vale. Ele foi pegando o território. E cada vez que o gigante vai chegando mais perto, ele fica um pouquinho maior. Se a gente for tomado pelos medos, pelas dores, ele vai ficando maior. Não estou falando do gigante só que a gente vê, estou falando daquele da nossa alma. Estou falando daquele problema que só você e Deus sabe. Estou falando desse gigante. Amém? Eu falei um pouco aqui da história e eu sei que vocês também refletiram sobre a história de vida de vocês. Tem histórias que eu contei com meus amigos, tem histórias que eu passei com a minha irmã, tem histórias que eu vivi ontem com meus irmãos, mas tem história que é só eu e Deus. Momentos que eu chorei sozinho, momentos que eu olhei para o lado e já não estava ninguém. E eu sei que cada um aqui tem sua história, tem sua dor, tem seu Golias para matar. Mas é necessário a gente reagir em nome do Senhor. O segredo de Davi aqui, eu creio nisso, que quando o Golias vem e fala assim com ele, ele fala assim, é o seguinte, você não me conhece, você não conhece a minha história, ele fala assim, você vem com pau e pedra. Acho que Davi falou assim, ó, é cajado, hein? É cajado. Você não tem noção do que é isso daqui. Ele falou, então calma aí, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje, o Senhor vai me dar a sua cabeça em minhas mãos. Aleluia. 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 Se coloque de pé, amém? Deus quer falar algo para vocês. Se a gente tomar uma atitude de fé hoje, diante das nossas dores, diante dos problemas que a gente tem enfrentado, diante desses gigantes, imagina, que a gente tem enfrentado na nossa alma, você só precisa tomar a atitude de tacar a pedra. E Deus fala assim, você taca a pedra, pode deixar que eu empurro ele. Ele vai cair de cara para você. Amém? Quando Davi chega até Saul, ele fala assim, ó, não precisa incomodar mais ninguém, eu cheguei. Davi nunca tinha lutado, nunca, assim, né, com o gigante. A história dele mostra que ele tinha vencido o urso e o leão. Mas ele sabia do Deus que estava com ele. Ele sabia do tamanho do Deus que ele servia. E era a hora da gente definir o Deus que a gente serve no nosso coração, na nossa mente e também com as nossas atitudes. Qual que é o gigante que tem afrontado as nossas vidas? É uma tristeza? É um vício? É o que tem afrontado? É uma traição? É um desânimo? Vencedores. Somos vencedores. A história que você tem escrito, que Deus tem ajudado a você a escrever, as marcas que você carrega na sua vida, vai servir de testemunho para edificar outras vidas. Vencedores, está na hora da gente vencer. Quando Jesus ressuscita, ele vai até Tomé, os discípulos, e fala assim, ó, coloca aqui na mão. Eu venci. As marcas que eu carrego é por você. Eu venci. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, agradecer ao Senhor. Oh Deus, obrigada, Senhor, por este culto. Meu Deus amado, obrigada pela tua palavra, Senhor, que nessa noite trouxe coragem às nossas vidas, Pai, trouxe esperança. Meu Deus, nós colocamos a nossa nação, o nosso Brasil, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Colocamos a cidade de Tiradentes, meu Pai querido, colocamos, Senhor, a nação de Israel, os países, o mundo, Senhor. Colocamos a nossa casa, a nossa família, o trabalho de cada um dos teus filhos, Pai. Traz uma semana, Senhor, abençoada, uma semana de paz, de alegria, de conquista, de graça, de unção do teu Espírito Santo, Pai. Renovação do teu poder, meu Deus, de saúde, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Leva o teu
nome de Jesus Cristo, meu Pai, é que eu te peço nessa hora, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para